De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico, a série Hebreus. Hoje é a parte 20, o capítulo 11, versículos 6 e 7. Eu sou Diomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Que a gente tem visto esse capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, onde a gente lê que pessoas, assim como a gente, creram no Senhor Jesus, creram em circunstâncias dificílimas, creram em circunstâncias contrárias, continuaram com a sua fé intacta, sua fé em Deus inteira, a sua fé até o fim. E a gente viu nos vídeos anteriores sobre a vida de Abel, sobre a vida de Enoque. E hoje nós vamos ver sobre a vida de Noé. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra aqui não é difícil agradar a Deus. A palavra usada pelo autor de Hebreus é que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 continua dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o que é galardoador? Galardoador é a pessoa que dá um prêmio, que dá uma resposta positiva, que dá um retorno para aqueles que procuram a Ele. Então, Deus, Ele sempre responde àqueles que o buscam, que procuram por Ele com todo o coração, procuram de verdade. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem obras, sem atitudes, sem ações, ela é morta. Tiago 2,17. A fé produz ação. A fé sem obras é morta. Logo, se você crê, você vai agir, você vai obedecer a Deus. Abel, Hebreus 11:4, ele fez um altar ao Senhor e um sacrifício agradável a Deus. Enoque, ele adorou a Deus pelo seu andar com Deus, pelo seu profetizar. Então, pela fé, ele andou com Deus e ele foi trasladado, raptado, foi arrebatado para o céu. Hebreus 11:5. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Noé, então, ao receber um aviso de Deus, ele acreditou. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial. Ele andava com Deus. Eis algumas características de Noé. Este homem é considerado aqui em Gênesis 6:9 um homem justo, um homem perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus.
assim como foi falado de Enoque. Enoque andava com Deus. Alguns estudiosos dizem que na época de Noé, se for contar as gerações, quantos filhos eles tinham e quanto tempo eles viviam, na época de Noé havia bilhões de pessoas na terra, muita gente sobre a terra. Mas o Senhor Deus descreve aqui em Gênesis 6, versículo 5, que as pessoas daquele tempo de Noé, elas estavam com os pensamentos de seu coração só mal continuamente. A maldade se multiplicava na terra naquele tempo. E o Senhor Deus iria aplicar um juízo sobre eles. E haveria um dilúvio em que todos morreriam. Mas havia um homem que achou graça diante dos olhos do Senhor. Um homem bom, Noé. Deus viu que a terra estava corrompida. Toda a carne estava corrompida perante Deus. E foi aí, ao notar que Noé era um homem bom, o que Deus fez? Ele deu uma nova chance para a raça humana. E o que Deus fez? Ele falou com Noé, ele deu algumas instruções como ele salvaria a si mesmo e a sua família, porque Deus iria destruir a população da terra daquele tempo. Se às vezes você se acha sozinho, achando que só você quer fazer as coisas certas, que só você está sozinho para tudo, para buscar a Deus, para querer fazer a vontade de Deus, imagina Noé. No meio daquele povo todo corrupto, todo mal, todo violento, a violência aumentou demais, em um ponto inaceitável, em que Deus teve que interferir. Então, Noé estava ali, sozinho, no meio de tantas pessoas, fazendo o que era certo. Deus certamente atentou para Noé e deu uma nova chance para nós, a humanidade, mandando Noé construir uma arca. A arca, chamada também a Arca da Salvação. Ela estaria, nesse instante, representando o Senhor Jesus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quem estiver em Jesus terá a salvação. Quem crer em Jesus será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem estiver dentro da arca será salvo. Quem estiver fora vai morrer. E Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Gênesis 6, 22. Então, pela fé, Noé foi avisado por Deus de coisas que não se viam. A chuva era algo que não tinha acontecido até aquele momento. O vapor saía da terra e subia para regar as plantas. E Deus falou para ele, vai chover. E vai ser muita chuva, vai ser um dilúvio, muita água. Ele foi avisado, e tendo sido avisado por Deus de coisas que não se viam, ele temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E Noé, fazendo aquela arca,
obedecendo a Deus, ele pôde trazer para a humanidade uma nova chance. E Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, cada um que olhar para a cruz, que crer em Jesus Cristo, recebe uma nova chance de ter salvação, de ter a vida eterna, de ter alegria, de receber cura e vitória, o perdão dos seus pecados. Não perecer no inferno, mas ter vida eterna, sua alma viver eternamente na alegria da presença de Deus. E tudo isso é pela fé em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. A graça é um dom que nós não merecemos. Pela graça, mediante a fé. Noé ouviu o aviso de Deus, acreditou e agiu. Ele fez a arca, fez o que Deus mandou. Então, quantos avisos a palavra de Deus tem? Mas nós não podemos ser daqueles que ouvem por um ouvido e sai pelo outro, só ouvir. Mas a fé gera, produz ação, obediência. Tiago 1, 22 a 25 fala assim: vocês têm que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Para nós fugirmos do engano, da ilusão que a gente pode jogar sobre nós mesmos, a gente precisa ouvir e praticar também a palavra de Deus. Então, esse é o diferencial de Noé. Ele acreditou, ele agiu e fez conforme Deus ordenou para ele. A palavra de Deus, ela precisa ficar retida no nosso coração, guardada no coração, né? Ela precisa dar fruto, a gente precisa perseverar. Jesus avisou que o diabo, ele tira a palavra do coração das pessoas quando a pessoa não retém, não enraiza aquela palavra. A palavra tem que ter raiz, ela tem que estar fixada no nosso coração. Lucas 8:11 demonstra que nós precisamos ter a palavra bem firmada, a palavra de Deus firmada no coração, porque senão o diabo vem e rouba a palavra, tira a palavra de Deus do nosso coração. E aí é que entra a devastação na nossa alma, na nossa vida. A morte penetra, a morte física às vezes e também a espiritual. Porque nós precisamos guardar muito bem a palavra de Deus. E a palavra de Deus guardada, enraizada no coração, firmada no nosso coração, ela gera fruto. Então, se a gente recebe um alerta de Deus, nós vamos dar ouvido ao Senhor, fazer o que Ele mandou e assim salvar a nós mesmos, né? Como foi o caso de Noé. Ele salvou a si mesmo e a sua família de uma grande destruição que estava acontecendo. E salvou também as próximas gerações, porque se todos acabassem, então a raça humana estaria terminada ali, naquele momento. Mas Deus, ali naquele instante, demonstrou a sua graça sobre Noé e sobre todos nós. João viu o arco-íris do céu, mas do céu, lá no céu mesmo, ao redor do trono de Deus. Apocalipse 4:3. E este arco-íris que a gente vê nas nuvens, ele é um sinal da aliança que Deus fez. E
ele diz, né, na palavra que é por gerações eternas. Deus fez com as pessoas da terra. E ele colocou esse arco-íris nas nuvens como sinal da aliança entre ele, Deus, e a terra. De que a terra não mais terminará em água, em dilúvio, em muita água. Não vai ser este o fim. Não vai ser por meio de água de dilúvio. O Senhor fez este pacto com a terra, com as pessoas. E este sinal é um sinal que Deus deu nas nuvens há tanto tempo atrás. Lá no livro de Gênesis já estava escrito. Então, você vê que o pacto, a aliança, o contrato que Deus fez, como nós demonstramos aqui, existe o arco-íris lá no céu, morada de Deus, que nós não podemos ver, que é o sinal do lado de Deus, da parte de Deus. E tem o sinal que nós podemos ver, que é o arco-íris das nuvens, que é para nós. Assim como um contrato, há duas vias, uma do contratante e outra do contratado, porque há duas partes, dois lados. Do lado de Deus tem o arco-íris lá no céu, morada de Deus. E do lado das pessoas, da humanidade, a gente pode ver esse arco-íris nas nuvens, que é um sinal de Deus, do pacto que ele fez, naquele momento crucial da existência humana, em que havia um homem que achou graça diante de Deus, e então a graça de Deus se manifestou através de Noé, salvando a ele mesmo, a sua família e a humanidade, que seria as gerações futuras que haveriam de vir sobre a face da terra. O apóstolo Pedro também explica nas suas cartas, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7, né? Fala que antigamente, no mundo antigo, né, as águas do dilúvio cobriram o mundo e foi um juízo ali em que se salvou a humanidade, porém só uma família, para dar continuidade, então, com as pessoas na terra. Mas Pedro fala, então, como Deus fez esse pacto, né, essa aliança com a terra de não mais terminar com dilúvio, qual será o juízo que aguarda a terra? Ele fala, então, que a terra que agora existe se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, né? Como eu disse, 2 Pedro 3, 6 e 7, para você conferir aí na sua Bíblia. E Pedro falando do dilúvio e falando também o que acontecerá no futuro, porque a iniquidade dos homens está aumentando, a violência, a apostasia, a falta de fé, a mentira, o engano está se multiplicando, a maldade do ser humano. O ser humano está se afastando de Deus. Então, não pense alguém que não haverá prestação de contas das nossas ações perante o Deus Altíssimo, que é um Deus bom, um Deus de misericórdia e é também um Deus de justiça, faz parte do caráter de Deus. Deus é justiça. Portanto, no tempo de Noé, Noé pôde ser achado justo. E hoje, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, mudar de vida e, justificados pela fé em Cristo, ter paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, o próprio Senhor Jesus, enquanto esteve em carne entre nós aqui na terra, ele falou sobre Noé.
ele citou o dilúvio. E ele disse, comparando, né, com aqueles dias de Noé, ele falou, como foi nos dias de Noé, assim também vai ser no futuro, nos últimos dias, que ele fala, nos dias do Filho do Homem, quando Jesus retorna. Então ele fala assim, Lucas 17, né? 26 e 27, para você conferir se você quiser aí na tua Bíblia. Jesus falando de Noé, que na época de Noé, o pessoal comia, bebia, casava, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e morreu todo mundo. O que você entende com isso? Que as pessoas estavam desapercebidas de que de uma hora para outra eles iam morrer. Então, Jesus falou que vai ser como nos dias de Noé, quando Jesus voltar. E ele falou, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, que o relâmpago é muito rápido, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus. Pela fé, Noé construiu a arca e obedeceu a Deus, fez tudo direitinho, igual Deus instruiu. E serve para nós hoje como inspiração, mesmo ele vivendo numa geração, no meio de pessoas totalmente corrompidas, ele se importava, se preocupava em andar com Deus. Ele era um prazer para Deus, ele dava prazer para Deus e Deus achou graça. Noé achou graça aos olhos de Deus. E a graça foi manifestada através da vida de Noé e nós, quando procuramos agradar a Deus, no meio dessa geração corrompida, dessas narrativas contrárias à palavra de Deus, que despreza a palavra de Deus, despreza o ir à casa de Deus, despreza os ensinamentos de Deus e desprezam o próprio Jesus, o Filho de Deus. Preferem dar ouvidos a livros de filosofias e de narrativas mentirosas e enganosas, do que olhar para Deus e obedecer a Deus crendo no seu Filho Jesus. Então, Noé é uma grande inspiração. Pela fé, Noé fez a diferença no seu tempo e os seus atos, até hoje, estão refletindo sobre todos nós, principalmente quando a gente olha no céu o arco-íris, que é o sinal da aliança que Deus fez com a terra, tantos anos atrás, que está valendo por gerações eternas, como diz a palavra de Deus. Noé deixou seu exemplo. E eu e você precisamos deixar o nosso exemplo, a nossa inspiração, a nossa fé demonstrada pelas nossas ações também. Pense nestas coisas. Até a semana que vem com mais estudo bíblico. Deus te abençoe. Muita paz.